Boa noite, pessoal. O pessoal que está entrando aí, esperando só a Estela entrar aqui. A gente vai discutir hoje muitas coisas interessantes, né? Dentre, obviamente, principalmente aqui a participação da Estela, que foi aprovada no último concurso do TCU, da CGU, mas também vamos tratar de outros temas aqui. Vamos conversar a respeito das possibilidades do próximo concurso do Senado. Vamos discutir aqui sobre outros concursos que estão para acontecer, como o concurso do Cefaz de Minas Gerais, um concurso muito importante, né? Com uma, uma um rol de possibilidades bem interessante, como salário interessante, home office, enfim, a gente vai discutir sobre tudo isso. Boa noite, Stella. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, né? Era para termos feito isso na semana passada, mas em virtude do feriado, e você também estava viajando, devia estar curtindo aí a aprovação, né? É, Nem sei se era uma viagem planejada, etc., mas enfim. Mas acabou que calhou que ficou melhor realmente fazermos essa nossa live hoje. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? É uma honra para mim ter, ter tido uma mentorada como você, né? Nós fizemos um trabalho um pouco mais longo, acredito que foram cerca de 2 anos, mais ou menos, que nós fizemos, e foi 1 ano e meio para 2 anos, algo próximo disso. Mas foi uma trajetória muito interessante, de diversos pontos de vista. A gente vai discutir várias coisas a respeito disso aqui, né? Acho que a primeira coisa que é interessante para o pessoal conhecer você melhor é você se apresentar, né? Falar um pouquinho sobre você, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. Depois a gente segue aqui o nosso roteiro de questões que eu havia elaborado para nós discutirmos depois. beleza, vamos lá. Oi, gente, eu sou a Estela, tenho 30 anos e vou contar um pouquinho então da minha experiência com concursos. É, o primeiro concurso que eu prestei e passei, e trabalhei lá por quase um ano, foi o da EBC, a antiga de Radiobras, isso em 2012. Depois, em 2013, eu fui nomeada no Banco do Brasil. Em 2014, eu fui nomeada para técnico de TI no MPU. Só que na época eu fiz as contas e com os benefícios do Banco do Brasil, como eu já estava na TI de lá, não compensou para mim, então eu não assumi, fiquei no Banco do Brasil. Fiquei por lá, então, até 9 anos, né? Eu tenho 9 anos de banco. E nesse tempo para cá, aí eu decidi ir atrás de concursos melhores e decidi fazer a mentoria com você, professor Gleison. Sou da área de TI e fui muito realizada no Banco do Brasil, assim. Foi muito importante, foi cheio de desafios e aprendizados lá. Inclusive, assim, houve algumas situações que eu lembro que eu cheguei a dizer, e esse concurso aqui te interessa? Ele disse, não, eu já estou lá. Teve até uma situação, né, que a gente estava conversando, que foi quando surgiu o boato aí do concurso do Banco do Brasil. Aliás, concurso que não aconteceu, né? Houve uma discussão grande a respeito dele no ano passado, que ia acontecer, etc., e acabou não acontecendo ainda. Acredito que deva acontecer, talvez agora no ano que vem, né? Não há nenhum indício indicativo de que aconteça esse ano, mas enfim. E em outras circunstâncias, eu lembro que eu também te apresentei outras opções, disse, não, isso aí não me interessa, e a gente vai, inclusive, ter uma questão que eu coloquei no nosso roteiro aí, né, para a gente discutir depois, justamente sobre sua percepção, né, não, eu quero sempre buscar os concursos top, os melhores, e isso para mim é ótimo, eu adoro ver gente empolgada e querendo alcançar o topo das coisas, entendeu? Isso para mim é muito motivador, porque me passa a ideia de que a gente pode chegar onde a gente quer, né? E isso, para mim, é uma coisa que me acompanha desde que eu me entendo por gente, né? Desde adolescente, que eu tive as primeiras opções ali de escolha, eu sempre estive ali tentando fazer aquilo que eu considerava que era mais difícil, que era mais... Aquilo que os outros diziam que é impossível alcançar, eu sempre achava melhor, né? O Então desafio. eu consigo exatamente, eu consigo me identificar muito bem com pessoas assim, isso para mim é sempre muito bom. Mas já que você tocou no ponto, né, de até chegar à minha mentoria, como é que você tomou conhecimento da minha mentoria? Então, a gente se conheceu, na verdade, eu como aluna, então eu já assisti às suas aulas e eu estava procurando me munir das melhores Você foi aluno pessoas. dominante da turma Ninja, foi Isso, isso? foi, exatamente, foi aluna do Dominando TI. E sempre achei as suas aulas muito boas, né? E você dava alguns insights, algumas dicas para a gente durante as aulas, que foram muito válidas para mim.
E aí eu decidi fazer a mentoria com você por conta de comparação mesmo. Eu me identifiquei mais com você e um fator muito relevante foi porque tudo que você falava tinha um porquê, você estudou e você apresentava isso. Então, para mim, esse foi o diferencial. Eu preciso. Não é machismo, né? Não é machismo. Exatamente, exatamente. Tudo tem a adaptação e você ajuda a gente a calibrar como que a gente usa aquela ferramenta para a gente, mas tudo tem um porquê, tem um fundamento, né, tem que confiar no método, como você já me falou uma vez. Então, essa foi a grande diferença para mim. Ótimo, muito bom. Fico muito feliz de saber disso, porque, de certa forma, né, acho que é a terceira live que eu faço com mentorados, com ex-mentorados, como é o seu caso agora, É, e a percepção que eu venho tendo em todas as lives que eu venho fazendo é justamente essa, né? Vem se confirmando essa ideia de que as pessoas têm me procurado por acreditarem que eu vou oferecer uma coisa que é bem diferente daquilo que o mercado costumeiramente oferece, né? Até recentemente eu tenho um mentorado que começou a fazer um trabalho comigo e ele estava fazendo a mentoria de um cara aí que é bem famoso aí para a Receita Federal, ele deve estar vendendo horrores agora de mentoria, só que o cara me falou assim, pô, Gleice, eu fiz a mentoria do cara, mas o cara, simplesmente eu não tive um contato com ele, eu não tive uma reunião com o cara. O máximo de contato que eu tinha com ele eram umas trocas de e-mails que ele fazia muito esporadicamente. E ele mandou lá, ó, faz isso, mandou um planejamento lá que eu não conseguia executar. Aquela história, né? E uma das coisas que eu, desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar com mentoria, eu sempre persegui, né? Não faz sentido alguém chegar para você, Estela, tá aqui, ó. Você vai ter que estudar esses assuntos aqui essa semana, dessa matéria, dessa outra que vai estudar esses aqui, porque que acontece? Se eu faço isso, eu estou agredindo o seu ritmo, eu estou considerando que você é um robô e não uma pessoa com suas características, individualidades, com o tempo que você tem, a gente vai comentar, inclusive, sobre a questão de tempo aqui de estudo, né? Sobre certas oscilações que acontecem na vida das pessoas e, poxa, não tem nem como eu prever qual o ritmo que uma pessoa consegue estudar português. Pô, eu posso chegar a pessoa aqui, ó, eu quero que você estude toda a análise sintática essa semana. Porra, às vezes o cara só consegue estudar no máximo os sujeitos, tipos de sujeitos, né? E eu estou querendo que ele faça uma coisa que está muito além daquilo que ele é capaz de fazer dentro do tempo que foi dado para ele. Enfim, mas nosso primeiro trabalho, eu coloquei uma questão para você que eu acho bem interessante. Né? Nosso primeiro trabalho foi visando o Senado, depois nós terminamos com a CGU. Né? Ao longo do caminho, nós mudamos aqui algumas coisas, à medida que a conjuntura ia mudando, a gente ia trocando aqui ia mudando a planilha, ia fazendo ajustes, atualizando, etc. Essa história da CGU vem perseguindo já desde algum tempo, né? Porque já tinha a possibilidade de acontecer. Acho que eu fui um dos primeiros casos que falou nessa hipótese do concurso da CGU acontecer. Até muita inclusive não gente. estava nem no meu radar, né? Eu dei um foco mais para esse concurso, que agora eu estou felicíssima, super realizada, muito por conta do seu insight. Não, exatamente. As pessoas nem davam bola, nem davam ideia, porque, pô, CGU, né? E eu já vim, ó, CGU tá desde 2012 sem fazer concurso, já tem muito tempo, não sei o que, é um cargo importante. Eu analiso a conjuntura também do governo. Para o governo, aquele era um órgão importante do ponto de vista de fiscalização, de controle, considerando, especialmente depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu, roubalheira, etc., né? Para mim parecia muito claro, muito evidente que era uma coisa que o governo iria fazer a reforçar esse órgão. Né? Então, isso acabou se concretizando e, graças a Deus, você conseguiu sucesso no seu objetivo. Mas o que eu comentei com você na pergunta que eu te mandei, né? Muita gente chega para mim com muita dificuldade de conseguir enxergar ou encarar esses concursos grandes, assim, né? Como o Senado, por exemplo, a própria CGU. Muita gente assim, não, isso não é para mim, é muito difícil, né? Eu não tenho condições, ou seja, a pessoa meio que parece que já chega derrotada. Eu fico pensando assim, pô, mas se você já pensa assim sobre você, onde é que você vai chegar? Na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Né? É uma coisa que muita gente tem uma dificuldade de entender isso, mas é meio que assim, ó, se você se julga capaz de chegar em algum lugar, se você fizer as coisas certas, você vai chegar nesse lugar. Ao mesmo tempo, se você se julga incapaz de estar ali, como é que você vai se propor a estudar para um negócio que você não consegue? Na verdade, fica até difícil dizer, pô, tá bom, por que você acha que você consegue esse outro então?
já que você não consegue chegar ali, né, qual é a dificuldade nesse outro aqui? Isso nunca aconteceu com você, você sempre se manifestou predisposta, né? Eu quero isso, quero aquilo, né? Você sempre estava buscando os melhores. Até nessa discussão que eu fiz anteriormente aqui sobre o Banco do Brasil, não, aqui eu já estou. E quando eu apresentar a BRB, não quero ir para um negócio que seja mais ou menos o mesmo lugar que eu estou, mesmo que tenha isso ou aquilo ali, para mim eu quero, né? Eu quero os grandes, né? Isso para mim é, como eu falei no início, nossa conversa é ótimo. Mas você nunca teve nenhum tipo de dificuldade de enxergar esses desafios, né? Que se apresentavam. Como é que você enxerga isso? Ah, vai ter o concurso do Senado. Como é que você enxergava? Eu vou estudar e vou conseguir. Como é que você se enxerga nesse contexto de estar disputando sempre os melhores cargos, os melhores concursos? E o que, que você pensa a respeito dessa história de pessoas que têm essa dificuldade de conseguir enxergar ali e achar que podem chegar até lá? O que, que você pensa a respeito disso? Eleição eu acho que é difícil para todo mundo, né? E não vai ser difícil só para mim. Então, cada um vai tentar fazer da melhor forma. E por que não? Por que eu já vou colocar uma barreira em mim, sendo que já tem tantas outras? Isso foi uma coisa que você também me ajudou. Você falou assim, olha, às vezes você está competindo com a mesma galera. E aí eu comecei a observar o número de inscritos, mais ou menos, algumas pessoas que vão passando, elas começam a passar em vários. Então, às vezes, é uma questão de tempo, de treino, de você ter o material mais adequado para você, as pessoas certas à sua volta. Então, eu vejo muito assim, eu vejo que a gente não tem que colocar uma barreira antes de um motivo Já real. existe a dificuldade para ter você mesma, né? E acrescentar uma É, dificuldade adicional. com certeza. Por que você vai ser um empecilho para você mesma? Então, se deu Isso é errado, autossabotagem, né? e assim, qual a pior coisa que vai acontecer na reprovação, né? Você perder o dinheiro da inscrição e o seu tempo, o que não é o fim do mundo. E seguir para o outro, é Porque no aprendizado que final das vem. contas você ainda continua com conhecimento, né? E o conhecimento É, nunca é um prejuízo. com Conhecimento certeza. que você adquiriu, você leva para a vida, você aplica no trabalho, você se torna mais apto a disputar um novo concurso, enfim, né? É, Enfim, essas questões são realmente importantes. com certeza. O que, que aconteceu, né? Em alguns momentos eu percebi que a gente não conseguia render, né? A gente chegou até a desmarcar algumas reuniões, ó, e você sempre foi muito honesta e muito sincera comigo. Ó, Gleice, essa semana não consegui render, não vale a pena a gente fazer essa reunião hoje. Eu disse, beleza, fica para a semana que vem. Só que o que acontece, né? Eu nunca deixei a gente começar, a gente nunca retrocedeu no que a gente tinha feito. Então, tipo assim, ó, você estudou português até determinado ponto, beleza, não está conseguindo estudar agora, mas quando voltava, fazia uma estratégia de recuperação ali e a gente continuava de onde tinha parado. A gente nunca retrocedeu, vamos começar tudo do zero. Que eu Não. imagino que seja aquilo que a imensa maioria das pessoas fazem. Começa a estudar, né, embarca num projeto de preparação para concurso e começa a fazer um estudo ali, chega a determinado ponto, desiste, e aí o que, que acontece? Fica ali 3, 4, 6 meses sem estudar, o que, que vai fazer? Volta para o começo, do zero, e aí você nunca sai desse ciclo vicioso de não conseguir prosseguir, de não conseguir avançar. No nosso caso, como aquilo que a gente está fazendo tem toda uma fundamentação científica por trás, eu considero que aquilo que você está vendo está sendo bem visto. Né? E aí tem todos os indicadores que eu uso como referência para saber se você entendeu um assunto, se não entendeu, aquela questão da taxa de acerto de questões, etc. Enfim, tudo aquilo que a gente usa na planilha que nós usamos para nos acompanhar. E o que me chama a atenção é assim, você tendo essas dificuldades, o normal, na maioria dos mentorados que eu tenho, que passam por alguma dificuldade tipo a sua, que momentaneamente tem algum momento que o trabalho está exigindo demais, ou que está com alguma dificuldade familiar, pessoal, e aí a pessoa simplesmente, ela vai e desaparece. Aí depois ela manda mensagem, Gleice, posso suspender o contrato? Eu disse, pode. Fica aqui na espera, quando você quiser voltar, eu estou aqui à disposição. Aí eu tenho vários, tem aqui, sei lá, acho que mais de uma dezena de contratos suspensos, porque as pessoas tiveram algum problema, um familiar que morreu, não está bem né, de cabeça, não se acha confortável. Agora, enfim, essas coisas acontecem, mas você não. Você foi lá, na hora que teve que acontecer, você veio, fez acontecer, mostrou resultado, mostrou serviço. Então, minha questão para você, que deve ser uma questão importante para muita gente, o que que fez você, não vou desistir? Por que que você
diferentemente de muitas pessoas que eu já atendi, que desistem, você não desistiu. O que te fez continuar nessa trajetória? Eu sou insistente, né? Eu acho que é a resiliência, a insistência. E realmente a questão de você acreditar que uma hora vai chegar a sua vez, uma hora vai chegar o seu tempo. Se você parar antes, aí não vai chegar mesmo. Então, se você continuar, vai chegar, se não é agora, vai ser depois. E o conhecimento que você adquire está lá com você. Uma coisa que você me falou, inclusive nos primeiros contatos que a gente teve, você me explicou, olha, isso pode parecer que a gente está gastando tempo, mas a gente vai andar a passos lentos, mas consistentes. Então, isso fez muito sentido para mim. E foi realmente o que eu verifiquei muito isso no meu aprendizado, a gente olhar os pontos exatamente que eu tinha que melhorar. Português, por exemplo. Eu tinha uma matéria em português que eu não via, eu não sabia, eu sempre pensava que português estava tudo dominado, beleza. Mas aí quando a gente separa, eu via que eu tinha um assunto, que era próclise e ínclise, que eu sempre errava, todo concurso eu sempre errava, isso há uns anos. Então isso a gente corrigiu, isso é uma coisa que eu não vou errar mais, isso aí tá resolvido. Não, está tudo dentro daquilo que a gente fazia, ou seja, sistematicamente tudo que a gente foi fazendo foi colaborando para você sentir confiança que você conseguiria chegar no final das contas, né? Porque no final, quando você... E aí eu lembro, quando a gente voltou agora nesse último projeto da CGU, você estava com toda a parte de TI praticamente na fase 3. Tinha uma coisinha ou outra ali, mas era quase todo mundo na fase 3, né? Ou seja, fase 3, para quem não está nos acompanhando, é uma das 3 fases do método que eu emprego com os meus mentorados, né? E aí, por estar na fase 3, Estela, a gente está partindo do ponto privilegiado. Enquanto todo mundo vai começar a remar ainda para ver todo esse conteúdo aqui, a gente já está aqui para corrigir os pontos falhos e você conseguir chegar bem lá na hora. Isso, na verdade, né, corrobora, e eu fico muito feliz porque depoimentos como o seu corroboram tudo aquilo que eu venho fazendo, né? De vez em quando eu recebo aqui alguns incautos que caem no meu perfil do Instagram, né, que a pessoa fica assim, ó, tipo... Esses dias eu anunciei uma técnica de chute, né, para o OCP. Aí um cara falou assim, mas o que adianta chutar se não sabe estudar? Eu disse, o cara não me acompanha, né, nem faz ideia do que eu estou falando. Eu disse, meu irmão, a técnica de chute é para você complementar a sua nota. Quem estudou, é um cara preparado, consegue aumentar a sua taxa de acerto. Por quê? Porque a gente sabe que existem fundamentos estatísticos. Você viu isso na prova, no caso aqui da prova da CGU, que eu ensinei a técnica de chute da FGV logo um pouco antes, e estava na prova inteira, pô. A porcaria do padrão estava lá, se repetindo em... Eu não lembro agora qual é a taxa de acerto da CGU, mas na CGU, no TJDF, na verdade eu fiz todos os concursos novos, recentes, eu apliquei e vi que estava presente. E aí, assim, às vezes a pessoa fica meio arredia, acreditando, mas isso que esse cara está falando, será que isso aí é verdade? Será que funciona? Você, então, a minha comprovação, né, a minha prova social de que a coisa que eu tenho feito com os meus mentorados funciona. Muito obrigado pelo depoimento. E aqui é uma coisa bem pessoal, né? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu acho que ela demonstra quem a pessoa é, né? Que características que você tem, que você julga assim, cara, isso aqui, ó... você acabou de falar de resiliência, né? Eu sou resiliente. Mas o que você atribui a disciplina, sei lá, confiança? Uma coisa que me chamou a atenção, para você ver como eu lembro das coisas. Uma das primeiras coisas que eu lembro que você me falou, assim, ó, Gleice, eu tenho facilidade com números. A matéria tipo raciocínio lógico, a matéria que eu posso ir lá para frente já, eu não preciso fazer fase 1 dela, que eu tenho confiança que eu vou mandar bem nela. Disse, beleza, ótimo, para mim isso é excelente, né? Então, assim, que características pessoais, que atributos você julga que você tem que facilitaram a sua vida? O que tornaram um caminho menos difícil para você, no que diz respeito a conseguir chegar no seu objetivo? Bom, basicamente a resiliência, como a gente já falou, e vamos ver, eu acho que a disciplina, assim, ter um objetivo claro também é uma coisa que eu tenho melhorado e eu acho que ajudou também. Então, chegou no ponto, eu vou definir o que você falou como clareza. Você tem clareza de propósito. Clareza de propósito. Estou falando isso porque o que acontece é o seguinte, ó, de vez em quando eu pego um cara que esse momento agora tá, né, pipocando edital de tudo que é jeito, tá, tribunal não sei de onde, TRT do Goiás, TRT4, TJ do Ceará, TJ do Piauí, não sei o quê.
esses dias mesmo, voltou Secretaria de Controle lá do Espírito Santo, que é um salário também alto, paga bem, depois vai ter CGE de Santa É. Catarina, o pessoal fica, e todo mundo fica assim, né? E essa, eu chamo de promiscuidade editalícia, né? É, Edital que aparece, a pessoa quer fazer. E a pessoa não tem clareza de propósito, ela não sabe definir o que é que ela quer para ela. Isso é uma das coisas que pode tornar o processo muito mais difícil. Porque se você fica zanzando para um lado e para o outro, o que acaba acontecendo? Você não consegue chegar onde você quer. Né? Tipo assim, é, tem uma frase que diz assim, ó, quando, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, assim, a pessoa. E ela fica perdida, não sabe para onde é que vai, né? Parece que o vento é que vai levando, ele não direciona as velas e só Deus sabe onde é que isso vai parar. No seu caso, não. Resiliência, portanto, clareza de propósito. Eu considero que você, quando conseguir executar, você sempre é muito disciplinada. é. Né? E isso, para mim, é uma característica importante. Eu acho que eu tenho comentado sempre com os meus mentorados que disciplina, para mim, é fundamental. Né? Disciplina hoje eu considero que é mais importante do que genialidade, porque eu já tive alguns mentorados que eram geniais, mas eram péssimos de organização, péssimos de conseguir executar as coisas, e aí não adianta muito. Veja, se eu digo assim, ó, temos que fazer 3 matérias por dia, tem que gerar o ciclo 2 vezes por semana, não sei o que, essas coisas que eu falo é para ter um determinado efeito de memória. Aí o que a pessoa faz? Ela pega a primeira matéria do ciclo e pula para a última, aí depois volta para o meio, aí vai não sei para onde. Quando vejo aqui, diz, meu irmão, como é que tu quer alcançar alguma coisa? Como é que tu quer que essa coisa fique na tua memória, se tu simplesmente não consegue fazer com que ela sofra o pico de informação no momento adequado? Está tudo, né, bagunçado, descoordenado. Então, acho que é muito difícil. Mas você não, sua planilha, quando você conseguia fazer, né? Quando você estava nos períodos de conseguir render bem, estava ali, né? Um legozinho bem feitinho. Um Então, Lego bem isso, feitinho. isso acho que é uma. Exatamente. É a nossa aba lá do controle, né? Eu queria, assim, outra coisa, não está aqui nas perguntas, mas foi uma coisa que me ocorreu depois, é o seguinte, eu havia até tentei te seduzir com a história do Senado, mas você me falou assim, não, Gleice, eu vou ficar muito satisfeita com a CGU. Eu queria, né, que você expusesse o que, que te levou a pensar isso, né? O que, que você enxerga na CGU. Aliás, está para ser nomeado já, né? Vocês já estão perto da nomeação, não é isso? A gente está com grande expectativa. Se Deus quiser, logo, logo tá todo mundo lá. Pois é, ouvi dizer que vocês vão ser chamados logo, em breve. Então, o que, que te fez, né, achar assim, não, a CGU vai ser suficiente para mim, vou me sentir muito bem ali, não preciso mais disputar o Senado. Pelo que eu tenho pesquisado do clima de trabalho lá, pelo fato de futuramente, talvez não no primeiro momento, mas de futuramente proporcionar um teletrabalho com um sistema de produtividade, o PDG, né? Isso me atraiu bastante. O Senado ele é maravilhoso, mas como você já disse no comecinho, a gente teve um período um pouco mais longo. A gente pegou o período da pandemia e eu fiquei um tempinho bom nesse ritmo de estudos e me dedicando totalmente, dando o máximo que eu podia. Minhas férias foram planejadas para isso, os meus horários, a minha dedicação fora trabalho, algumas eventualidades, porque no período de pandemia a gente lá no banco também teve que cortar um dobrado. Mas então, depois desse tempo, aí eu falei, não, vamos ter clareza. Estou buscando a clareza aqui agora, né? E aí, para agora, a CGU me satisfaz perfeitamente. Plenamente. Uhum. Eu não tenho uma percepção muito clara em quanto tempo você leva para chegar no topo da carreira da CGU. Você já tem essa noção de quanto tempo que leva? Não, pelo que eu pesquisei, as progressões elas são anuais, para metade, ou a cada 18 meses, para outra metade, né? Quem não progride da carreira. Não sei muito bem, não. Mas não é muito longo. Esses órgãos normalmente não se demora demais a chegar no topo da carreira, não. Né? Imagino que não. Não, tudo que eu tenho de informação a respeito é mais ou menos assim. Essa é uma pergunta que eu também gosto de fazer, porque é aquilo que eu tenho um feedback, talvez o mais claro possível, sobre o que meu trabalho conseguiu fazer para contribuir para você chegar lá. Né?
Qual o grau de importância que você daria, então, para a minha mentoria nessa sua aprovação agora? Você já tinha outras aprovações, então. Você, diferentemente de outros mentorados que eu pego, né? Que estão iniciando, estão começando, você nunca, você já tinha uma experiência com aprovações em concurso, você não era uma menina experiente, mas estava querendo o topo do executivo, que é o caso que você vai ocupar agora, e em outras circunstâncias estava querendo o topo de talvez de outros poderes, que é o caso do Senado, que é o topo do Legislativo, enfim. Em que grau, em que medida minha mentoria conseguiu favorecer para que você conseguisse chegar lá? Né? Olha, para mim foi muito claro, foi a Tem gente diferença. agradecendo que você não vai fazer o Senado aqui, ó. O Fabiano falou. É, Fico feliz que ela não vai prestar o Senado. é. Realmente, ela ia dar trabalho para caramba, ia dar uma dificuldade imensa. Prossiga. Então, no meu caso, foi para mim, se a gente olhar, foi simplesmente a diferença de eu ser aprovada nesse ou não. Não sei se você se lembra, professor, mas quando a gente foi conversar sobre como tinha sido a prova, eu falei, nossa, professor, a sua dica sobre a parte discursiva me ajudou. Porque aquela sua dica de você ler a discursiva e depois você passar para corrigir, depois que você já tinha feito todas as questões objetivas, para O você ir. roteiro da prova, né? O É o roteiro da prova. roteiro da prova. Me fez lembrar de um detalhe que simplesmente foi a conta para eu ser aprovada na discursiva. Então, se eu não tivesse colocado aquela informação, muito provavelmente eu não estaria entre os aprovados agora. Esse foi o exemplo assim, mais prático e mais claro do que foi a diferença de ter a sua mentoria nessa prova, durante a nossa jornada. E mais uma vez, se eu não tivesse sido aprovada agora, talvez eu seria lá na frente. É uma fila, é uma questão de tempo e de treino, mas assim, foi agora. Então a diferença foi simplesmente todos os salários que eu vou ganhar desde que eu for nomeada até lá. Então, Até seria o próximo, né? até eu ser Bota aí no fundo de chamado. investimento. É isso aí. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Na verdade, assim, ó, essa questão do roteiro de prova, inclusive, foi a razão do seu sucesso e a razão do insucesso de outros mentorados meus. Né? Depois, conversando com alguns deles, que eles não conseguiram obter o mesmo sucesso que você, teve um que foi bem honesto comigo e confessou, Grayson, você é bem honesto com você. Você me deu o roteiro para fazer a prova, né, as duas provas. De manhã eu segui exatamente o seu roteiro. À tarde, eu fugi desse roteiro, quis fazer uma coisa diferente e eu não consegui responder a prova inteira. Eu acho até que se eu tivesse seguido, eu teria conseguido responder. Aí disse, tá vendo? Na verdade, assim, né? Como você mesma falou, tudo que a gente faz tem um porquê. Tanto que quando eu conversei sobre você com o roteiro, se eu não posso estar enganado, mas eu fiz questão de fazer uma defesa do porquê seguir aquela sequência e não uma diferente. Por que eu não devo começar por português? Por que eu não devo começar por uma matéria X, que é uma matéria um pouco mais difícil para mim? Por que eu não começo assim? Né? As pessoas elas tendem a querer fazer uma coisa que é meio que intuitiva para elas, mas é engraçado o quanto que o intuitivo nos leva a cometer bobagens, né? A simplesmente seguir caminhos que não são os melhores. E aí o meu trabalho é justamente esse, de demonstrar esse negócio. E eu falo assim com muita tranquilidade dessas coisas, porque, né, eu falei isso na minha live com o Gustavo, eu não... quando eu era estudante, digamos assim, eu não seguia a maior parte das coisas que eu sei hoje. Né? Eu não havia estudado o assunto a fundo, eu consegui ser aprovado, mas se eu fosse ensinar, tal coisa esses caras fazem por aí, né? Eu fiz assim, deu certo para mim, né? Porra, mas se eu fosse ensinar para a galera estudar como eu estudei na época que eu estava fazendo a prova para o IME, ou que eu estava fazendo mestrado, o que eu ia ensinar para os caras? Meu irmão, tu vai virar à noite, todo dia. Tu vai estudar até, no meu caso, né, lá no IME, tu vai estudar até 3 horas da manhã. Aí tu vai dormir de 3 até as 6, 6 horas tu vai levantar, tu vai fazer tal atividade, não sei o quê, meio-dia tu almoça, aí tu dorme à tarde até 5 horas da tarde, aí tu acorda e tu vai estar até 3 horas da manhã de novo. Era assim que eu fazia. Isso é bom? Isso é péssimo. Péssimo. Isso é péssimo, eu não ensino para ninguém isso. Mas funcionava comigo. Por quê? Porque eu era muito, né, eu era muito insistente no negócio. Então eu ia
ao extremo, enfim, a minha nota era muito alta, não sei o quê, então para mim estava funcionando, mas se eu soubesse que existia um método como eu sei hoje, nossa, minha vida teria sido muito, teria saído muito mais, né? Eu teria me divertido, teria tido outras experiências de vida muito melhores do que as que eu tive, enfim. Mas que bom que você é uma pessoa obediente, seguiu exatamente o que eu falei e deu certo para você. Fico feliz com isso. Que recado você pode transmitir agora para quem tá nos ouvindo, assim, como se fosse uma mensagem final aí de. Aliás, interessante, né? Chegou um ponto que você ficou um pouco na berlinda ali com a questão da discursiva, mas né, você conversou comigo e falou, não, calma, nós vamos dar um jeito, vamos resolver. Né? Procuramos o Gladson, fez o recurso, não sei o quê, deu certo. Você foi a primeira, aliás, deixa eu confessar isso, dos aprovados, né, dos meus mentorados aprovados, você foi a primeira a me comunicar. Professor, conseguiu, até não vi sua mensagem, eu falei com você no dia seguinte, foi isso mesmo, e eu disse, olha, eu vou te falar uma coisa, ó. Não desiste, vamos fazer e vai dar certo, né? Então foi mais uma desses episódios assim que eu falei, ó, fica tranquila, eu vi que você estava bem nervosa, bem angustiada, normal, né? Porque você tinha chegado num ponto tão importante, tinha conseguido uma pontuação importante na prova objetiva, mas você nunca deve desistir, né? Então, que mensagem você tem a trazer para o pessoal aí que está nos ouvindo, o pessoal que está assistindo? Essa live vai ficar gravada, aliás, para quem está assistindo, eu vou deixar gravada tanto no meu Instagram, como eu vou publicar no meu canal do YouTube, para quem não me segue no YouTube, até melhor, aproveito aqui para fazer esse merchan do YouTube, porque o que acontece é o seguinte, aqui no Instagram eu posto muita coisa, né? Então é muito mais difícil você conseguir garimpar, as coisas não tem um título ali. O YouTube é muito mais fácil, tem os títulos, tem o conteúdo, então fica fácil. Só procurar pelo meu nome, Gleison Azevedo, né? Está muito mais fácil vocês conseguirem. Tem um monte de dica de como estudar para concurso lá, então fica a recomendação aqui para quem está nos assistindo. Por favor. Sobre a questão do recurso, né, e voltando mais uma vez sobre como foi claro para mim a diferença que fez a sua mentoria, olha, o que eu tenho de mensagem é que calma, vai dar certo, é questão de tempo. A gente fica abalado, né? Parece que está aqui na sua mão e às vezes não deu certo, mas como Parece que escorregou. E assim, eu fiquei abalada, mas eu também sabia que não era o fim do mundo, eu já estava estudando para o Senado. E o que me ajudou a continuar a andar, continuar a remar, foi ter a certeza que eu tinha feito tudo o que estava no meu alcance. Eu procurei a melhor mentoria que eu achava, eu procurei quem eu confiava, eu olhei a carreira, eu considerei os anos de experiência, os anos que eu sei que você tem nas costas. E eu procurei o que foi melhor para mim, inclusive de material, inclusive de tudo. E eu sabia do que eu tinha feito. Sendo bem honesta comigo mesma, eu sabia que eu tinha dedicado o meu tempo, eu tinha treinado. A gente tem as anotações de questões que a gente faz, tá ali, o nosso esforço. Então, aquilo me ajudou, aquele cenário me ajudou a continuar. Se não tivesse sido naquela hora, eu já ia partir para o outro. E se não tivesse sido no outro, ia ser no outro, ia ser no outro, alguma hora ia dar certo. Como foi para mim, vai ser para todo mundo aqui que não parar, não desistir. Não né? desistir. Ótimo. Eu comentei na outra live, inclusive, né? Só existem dois tipos de concurseiro. O que é aprovado e o que desiste. Que desiste, né? Isso Exatamente. É verdade. O que não desiste em algum momento, se fizer a coisa certa, ele pode ser mais rápido. Né? Se ele estiver fazendo a coisa errada, seguindo caminhos errados, ele vai demorar um pouco mais a chegar, mas se ele continuar, ele vai conseguir chegar. Né? A primeira live que eu fiz, que foi com a Andréia, ela demorou 5 anos para começar a fazer, mais ou menos 5 anos, acho. Porque ela vinha fazendo prova de concurso e não vinha obtendo sucesso. Vinha ali, em um ou outro até bateu na trave, mas tinha um problema sério de ansiedade, né? Enfim. E aí, quando a gente começou a fazer o nosso trabalho, ela não somente foi aprovada, mas ela saiu enfileirando aprovações. Né? Teve um caso dela lá no Rio, que ela chegou para fazer a prova do TCE, tinha acabado de ter dado à luz, né? E não tinha conseguido estudar para o TCE do Rio, mas tinha acabado de ser aprovado no TJ, conseguiu aprovação em primeiro lugar, segundo. Imagina o que é uma pessoa que passou 5 anos estudando, nunca conseguiu ser aprovada, de repente aprovada. Ela
eu tinha medo até de quando chegava no... Eu comentei várias vezes sobre isso, inclusive para vocês, meus mentorados, o caso dela. Né? Ela chegava no local de prova, começava a chorar, e não sei o quê. Você Ela falou. já estava somatizando doença, febre, na véspera da prova, tamanho nervosismo que ela sentia. E aí, de repente, ela começou não somente a ser aprovada, mas a ser aprovada em primeiro lugar, segundo lugar, né? Aprovada no TJ com um mês de estudo praticamente que ela fez. Mas veja, foi feita uma base muito sólida, muito consistente para que ela conseguisse chegar lá e obtivesse esse sucesso, né? Olha, Estela, muito obrigado por você estar aqui. Eu só tenho a agradecer por você ter confiado em mim, né? Eu procuro ser muito sério em sala de aula e demonstrar que meu trabalho é muito honesto, né? Tem muita gente que é charlatão aí nesse mercado, infelizmente, né? E ensina até coisas erradas, às vezes, para os alunos. Isso não acontece comigo. Eu sempre mostro o embasamento onde eu tiro as coisas. Tem gente até que fica meio bolado comigo porque eu falo a página do livro, né? Mas isso eu faço para dar confiança para quem está do outro lado ali, saber que eu estou falando uma coisa com propriedade, não um engano, né? E muito obrigado por você ter confiado em mim esse tempo, né? E por ter aceitado mais uma vez fazer essa live comigo. Olha, isso aqui vai ficar para a posteridade, porque o vídeo vai ficar lá para a eternidade. E como eu comentei no outro, na live anterior, né? Quando decidi fazer um Instituto Militar de Engenharia, eu queria o ITA primeiro, aí depois eu migrei para o IME, né? Pouco antes da prova, eu migrei para o IME. Por que eu migrei para o IME? Eu peguei o caderno do candidato e eu li assim, ó. Se você está cansado de contar história e quer fazer história, venha para o IME. Quando eu li aquilo, eu disse, é para mim isso aqui, velho. Né? E eu me imaginava saindo da periferia de Fortaleza, as pessoas contando a minha história. Isso hoje acontece, de vez em quando eu chego lá, é um prazer imenso visitar meus amigos, né? Eu vejo as pessoas comentando, esse é aquele cara que você falou e tal. Ou seja, tem gente contando a minha história, né? E agora é você, é a sua vez, de as pessoas contarem a sua história, né? De saberem, pô, eu tenho uma amiga que ela fez isso, ela estava aqui no Banco do Brasil com a gente, ela está na CGU agora, É. isso é um legado que ninguém tira de você, tá certo? É um momento assim que eu sei o quão maravilhoso ele é, né, do ponto de vista de realização pessoal. Aproveite o máximo o seu cargo, você tem uma carreira brilhante pela frente, porque é uma pessoa muito empenhada, muito dedicada. Eu também só tenho elogios a você. Desejo muito sucesso lá no CGU e que Deus te abençoe, tá bom? Amém, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando também, gente. E estou à disposição. Quem quiser conversar e falar aqui, O fiquem à Instagram já vontade. está aqui. Quem quiser também, que não viu depois, quiser, pode me mandar um direct, que eu passo o Instagram dela. Ela vai ter disposição de, eventualmente, tirar alguma dúvida sobre a preparação dela, enfim. Vou aproveitar só um minutinho antes da gente fechar e encerrar aqui. Eu tinha anunciado que eu vou fazer uma mentoria coletiva, né? Já havia comentado com vocês, meus mentorados, né, que eu